gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia que nos reunimos nessa nossa sala de leitura, que é aberta diariamente às 5h57 da manhã. Estamos em um plano de leitura bíblica anual e hoje é o nosso dia de número 89. Vamos seguir com a nossa leitura do livro de Deuteronômio. Já abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3. Se você é novo por aqui, saiba que é preciso que você participe do primeiro e do segundo dia, que está gravado, tá? Se você está acompanhando esse plano de leitura bíblica aqui pelo YouTube, você tem a oportunidade de voltar na minha playlist, no canal do YouTube, e assistir o primeiro e o segundo dia. Porque o primeiro dia nós falamos sobre a hermenêutica, por que adotamos esse exercício teológico para lermos a Bíblia esse ano, ler e interpretar os textos, quais os princípios da hermenêutica que nós também adotamos, o porquê estamos lendo a Bíblia King James, versão de 1611, enfim, os 2 dias são muito importantes para que você entenda todo o plano. Claro que você pode seguir daqui para frente, tá? Hoje é o dia 89, serão 365 dias, então você segue. Quando nós terminarmos em 365 dias, você vai continuar até completar os 88 que faltaria. Aí você assiste o primeiro e o segundo, vai ficar faltando 86. Enfim, vai seguindo aí o plano. Ou você pode ir assistindo o do dia e ir resgatando o anterior também. Assim você segue o nosso ritmo. Se você está acompanhando essa leitura da Bíblia em um tempo futuro pela nossa plataforma de estudos, então comece do primeiro dia. É interessante que você comece do primeiro dia, tá? A não ser que você esteja aí só com o objetivo de consultar algo que já foi falado no dia de hoje. Você estava lendo aí a Bíblia, surgiu uma dúvida, aí você foi na plataforma e quis ver, tudo bem. Mas se você quer fazer um plano bíblico, você quer seguir um plano bíblico, volte e comece do primeiro dia, quem está acessando em um tempo futuro. Tá bom? Só essas orientações aí que eu queria dar para vocês. Quem está conosco pelo YouTube, assistindo a gravação também em outro horário, você pode dar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu nome, de onde você nos acompanha, isso é importante para a entrega do nosso conteúdo. E você também pode entrar nos nossos grupos. Tem um grupo de WhatsApp, onde a gente envia diariamente o link da leitura, e também tem um grupo do Telegram, onde ficam arquivados todos os PDFs, tá? Os arquivos em PDFs que eu envio vão ficando arquivados lá no canal do Telegram. Pela plataforma de estudos, você baixa aí no botãozinho que está escrito material complementar. Aí você já baixa por aí mesmo, tá bom? Então vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, nos deu mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura, com saúde, com disposição. Então, pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração através dessa leitura que nós vamos fazer, nos revela através da Tua Palavra, a Tua vontade para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Deuteronômio capítulo 3. E Deuteronômio, gente, como eu falei ontem, é um livro de repetição das leis. Uma geração foi renovada, a geração que fez o pacto com Deus no pé do Monte Sinai. Ao saírem do Êxodo, aquela ficou pelo meio do caminho. Aqui já tinham passado 40 anos, a essas alturas já se passaram 40 anos, todos os rebeldes ficaram pelo meio do caminho, como Deus disse que aconteceria. Então, nós temos aqui uma geração das crianças que cresceram, daqueles que tinham de 20 anos para baixo, como nós já lemos nos livros anteriores. Foi assim que aconteceu. Então, Moisés repete as leis. Moisés repete
o que aconteceu, fala para eles o que aconteceu, como eles saíram do Egito, o que foi acontecendo no meio do caminho, o que Deus falou para ele, enfim. Então, é um livro que nós, na verdade, já conhecemos o que está escrito porque já lemos nos livros anteriores. Uma coisa ou outra é um acréscimo, e aí tem necessidade de interpretação, eu falo para vocês. Mas aquilo que a gente já leu junto, já interpretamos, já entendemos, então vamos fazer só uma leitura dinâmica e assim também o plano segue, a gente consegue avançar um pouco mais, tá bom? E é legal também porque tem um tom, um toquezinho de aventura no livro de Deuteronômio. Interessante. A gente lê também com esse entendimento, um toquezinho de aventura, tá? Então vamos iniciar a leitura de hoje. Capítulo 3. Aí, agora sim. Versículo 1. Depois do quê? Do que a gente estava lendo ontem, né? Moisés estava falando que eles chegaram até bem próximo à terra prometida, mas Deus mandou eles voltarem para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, voltarem para o ponto de partida, de onde eles iniciaram a peregrinação no deserto. Por quê? Porque quando chegaram próximo à terra prometida, Moisés enviou os espias voltaram, relatando que a terra era muito boa, mas também com seus discursos de derrotismo, conformismo, acabou desanimando as pessoas. E aí então Deus falou, agora vocês vão voltar. Então depois, versículo 1, nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Édrei. E o Senhor me disse, não o temas, porque o entregarei e a todo o seu povo e a sua terra na tua mão. E farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos, até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles. 60 cidades, toda a região de Argobe e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros, em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície e toda Gileade e toda Bazã, até Salca e Édrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes, e eis que seu leito, um leito de ferro que está em Rabá, um leito de ferro não está em Rabá, filhos de Amon? De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme o côvado de um homem. E esta terra, que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a metade do monte Gileade e as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas, e o restante de Gileade e de toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argobe, com toda Bazã, que era chamada terra de gigantes. Então,
a gente já sabe que Moisés chega próximo à terra prometida e eles teriam que passar o Jordão. Ruben e Gade, os rubenitas e os gaditas, a liderança deles, pediram para ficar e não passar o Jordão. Moisés consentiu que assim fosse, porque o pedido deles foi genuíno, nós já explicamos isso na leitura anterior, e ficou também a meia tribo de Manassés. Então aqui Moisés está falando como ficou a divisão das terras ali, quem ficou com o quê, tá? Está explicando ali para aquelas pessoas. Versículo 14. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe até as costas dos Gesuritas e Maacatitas, e as chamou segundo o seu próprio nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície e o Jordão e a sua costa, desde Quinerete até ao mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu, além do Jordão. Então voltareis cada homem à sua possessão que vos dei. Lembram que esse foi o acordo que eles fizeram? Então, Moisés repete essas palavras para todos. Versículo 21. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor teu Deus fez a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo, Moisés falando, ó Senhor, Deus, começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse, basta, não me fale mais desse assunto. Moisés ainda tentou, deu uma insistidinha com Deus. Ô Senhor Deus, Senhor é Deus. Dentre todas as nações não tem outro como o Senhor tem me mostrado maravilhas. Eu suplico ao Senhor e deixa entrar na terra. Mas Deus já tinha falado que Moisés não ia entrar. E Deus falou, basta, não me fala mais sobre esse assunto encerrado, você não vai entrar e pronto. Versículo 27. Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao oriente e ao norte e ao sul, ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás esse Jordão. Então vai lá, sobe, dá uma olhadinha, olha tudo. Você vai até ver de longe, mas passar para lá você não vai. Mas ordena a Josué e encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Assim, permanecemos no vale, diante de Bet-peor. Vamos para o capítulo 4.
versículo 1. Agora, portanto, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprides, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Porquanto todos os homens que seguiram Baal-peor, o Senhor teu Deus os destruiu no meio de vós. Versículo 4. Deixa eu só tomar uma água aqui. A Ivonete colocou nos comentários assim: a súplica de Moisés não foi aceita. Pode acontecer conosco também. A súplica de Moisés não foi atendida, né? A gente sabe que conosco pode acontecer também e a graça do Senhor nos basta, né? Como Paulo fez um pedido a Deus: tira de mim esse espinho. Ele orou 3 vezes e Deus falou: não vou tirar, e a minha graça te basta. Então, assim, existem situações que nós poderemos orar, pedir, suplicar ao Senhor e não seremos atendidos, seremos ouvidos, mas não atendidos. Porém, Ele sempre estará conosco naquela situação, nos dando força. É a paz que excede todo entendimento. Agora é o seguinte, no final desse capítulo aqui eu quero aplicar um teste bíblico em vocês. Vamos ler até o final, sobre isso que a gente está falando aqui de Moisés. Vou aplicar um teste, vamos ler até o final aqui. Versículo 4. Mas vós, que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje estáis vivos. Então, muita gente morreu até aqui. Deus, como diz ali no versículo 3, destruiu todos os que seguiram a Baal-peor, que se corromperam, mas vocês estão vivos. Moisés falando com aquela nova geração. Versículo 5. Eis que vos ensinei estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os, porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, aos olhos das nações que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão perto deles, como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos. Então esse é o diferencial de todas as nações. E o que diferencia o povo de Deus até hoje? Qual nação tem Deus tão perto como a nação daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador? Trazendo para os dias de hoje. Existem nações que adoram outros deuses, deuses distantes, deuses entre aspas. Né? Qual nação que tem o seu Deus, o Deus que servem tão próximo, tão perto e em tudo, como a nação daqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro? Porque todos que foram regenerados têm a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, dentro dela. Ele está em nós, no meio de nós e em nós. Qual outra nação que sirva a um Deus, que esse Deus esteja tão presente em todos os momentos, como a nação dos filhos de Deus, que se tornam filho por causa de Cristo? Versículo 8. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que apresento diante de vós nesse dia? Somente cuida-te a ti mesmo e mantenha a tua alma diligentemente, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se afastem do seu coração
todos os dias da tua vida, mas ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha só. Ensina aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Por quê? Gerações são abençoadas, são visitadas pela misericórdia de Deus quando seguem os estatutos do Senhor. Porém, quando acontece o contrário, então gerações são visitadas por causa do distanciamento, da rebeldia, da idolatria. Então são visitadas para exercer juízo. Por isso a importância de ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos e assim ir passando de geração em geração o ensino correto. É o que deve ser feito. Versículo 10. No final desse capítulo vou aplicar um teste bíblico em vocês aí. O Sandro está até falando algo aí que faz um pouco de sentido no teste. Todo sentido no que ele falou, mas um pouco de sentido no teste que eu vou aplicar. Calma aí. Versículo 10. Especialmente no dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias na terra que viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. E vieste, e ficaste ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo, até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouviste a voz das palavras, mas não viste semelhança, somente ouviste uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e juízos, para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Portanto, cuidai-vos a vós mesmos, pois não vistes modo semelhante no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não vos levantes os teus olhos aos céus, e não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus seja impelido a adorá-los, e sirvais aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo dos teus céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro, até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Além disso, o Senhor se irou comigo por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria naquela boa terra que o Senhor teu Deus vos dará por herança, mas devo morrer nessa terra. Não devo passar o Jordão, mas vós passareis, e possuireis essa boa terra. Cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito conosco, e fazer-lhe alguma imagem de escultura ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus para provocá-lo à ira, nesse dia eu invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passastes o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. Então, Moisés ele já tinha avisado, né? Quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter filhos e filhos vão se multiplicar.
E aí, se vocês fizerem imagens, adorarem a outros deuses, eu tomo o céu e a terra como testemunha que vocês foram avisados e vocês vão ser destruídos completamente. Isso de fato vai acontecer. A gente vai ler isso. Mas Deus misericordioso já deixou avisado nos livros através de Moisés que teria jeito, que teria solução. E isso é muito interessante. Por quê? A gente vai ver mais para frente o seguinte: quando o território de Israel foi invadido e destruído pelos babilônicos, uma quantidade de pessoas foram levadas, exiladas para morar na Babilônia. E depois disso, se eu não me engano, Esdras, o nome dele, se não me engano agora, se não me falha a memória, Esdras, ele vai encontrar nos livros, isso que nós estamos lendo aqui, ele vai encontrar esse trecho aqui que nós vamos ler, e aí ele fala para o povo: olha, eu estava lendo os livros e eu li o seguinte, que isso que nós estamos vivendo já estava predito. Os profetas falaram, Moisés falou, o que nós estamos vivendo é culpa dos nossos pais, porque você imagina, gerações lá na frente, o povo sendo exilado, sendo levado preso, aquele sofrimento todo, sem entender muito bem por que Deus permitiu que acontecesse isso conosco. Então Esdras, se não me engano, mas eu acredito, eu tenho 99% de certeza que foi Esdras. Esdras, ele encontra os livros e prega ao povo dizendo que nós estamos vivendo é culpa dos nossos pais, que se prostituíram, adoraram a outros deuses. Deus já tinha avisado através de Moisés e os profetas que se isso acontecesse, a nossa geração seria punida por causa deles. Mas tem jeito para nós, olha o que o livro diz aqui. Aí Esdras fala para as pessoas que se eles se arrependessem, que se eles se humilhassem, se eles se voltassem ao Senhor, Deus daria uma nova oportunidade. E aí o povo crê naquilo, invoca o Senhor. Gente, é uma história muito linda, a história do povo hebreu. A gente vai ver isso mais para frente. Vamos ler isso juntos. Versículo 27. Então, Moisés estava dizendo, olha, quando isso acontecer, vocês serão completamente destruídos. Versículo 27. E o Senhor vos dispersará entre as nações. Então, eles iam fugir por causa da guerra. E restareis poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. Então, já estava dizendo que eles seriam conduzidos para uma outra terra, a terra de pagãos, os babilônicos. E ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, que nem comem, nem cheiram. Mas, então é isso aqui que Esdras fala para o povo. Mas, se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiverdes em tribulação e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais que ele jurou a eles. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E isso é válido para nós até os dias de hoje, isso se completa em Cristo. Nós temos esse ensino também como válido na nova aliança. Se buscarmos a Deus, se houver uma metanoia, um arrependimento, uma mudança de mentalidade, então nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a promessa para nós, porque Ele é Deus misericordioso. Misericordioso. Versículo 32. Por que pergunta agora aos dias que são passados, que te procederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e pergunta desde uma extremidade do céu até outra, se aconteceu alguma coisa tão grande como essa, ou se ouviu coisa como essa? Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e viveste?
Ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação? Por tentações, por sinais e por prodígios? E pela guerra, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes terrores, conforme tudo que o Senhor teu Deus fez por ti no Egito diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e não há nenhum outro senão Ele. Do céu, Ele fez com que ouvisses a sua voz, para que Ele pudesse te instruir. E sobre a terra Ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. E porque Ele amou os teus pais, por isso escolheu a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante dos seus olhos, com grande poder, para mover diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti como herança, como é nesse dia. Portanto, hoje saberás, e considera isso em teu coração, que o Senhor é Deus, em cima no céu e não há embaixo na terra. O Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra não há nem outro. Portanto, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, para que tudo te vá bem, e com os teus filhos depois de ti, para que possas prolongar os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades deste lado do Jordão, voltadas para o nascente, para que pudesses fugir para lá o homicida. Lembra das cidades refúgio? Então, deste lado do Jordão, Moisés já deixou determinado ali quais seriam as cidades refúgio, né? 3 cidades para fugir para lá o homicida que matasse o seu próximo involuntariamente, a quem não odiasse em tempos passados, e para que, fugindo a uma dessas cidades, pudesse viver, a saber, Bézer, no deserto, na planície dos Rubenitas, e Ramote, em Gileade, dos Gaditas, e Golã, em Bazã, dos Manassitas. E esta é a lei que Moisés estabeleceu perante os filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, deste lado do Jordão, no vale, diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram depois que saíram do Egito, e possuíram a sua terra e terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam deste lado do Jordão para o nascente, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a planície deste lado do Jordão para o leste, até o mar da planície sob as nascentes de Pisga. Então, Moisés, como nós lemos até aqui, dizendo que não iria passar com eles para o Jordão, já deixou tudo determinado, repetiu as leis, deixou bem organizado ali. Deuteronômio 5:1. E Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que digo aos seus ouvidos hoje, para que os aprendais, e guardais e cumprais. O Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor não fez esse pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui, vivos. Espera aí, Vaguinho, em vida ele não entrou. Ué, como assim em vida ele não entrou? Ele apareceu ali, face a face ali. Foi visto Moisés e Elias. É correto dizer, ele não entrou junto com as pessoas. Né? Tudo bem, ele não entrou naquele momento, ele não entrou. Mas Moisés, ele colocou os pés na terra, no Monte da Transfiguração, junto com Jesus e Elias. Mas tá bom, né? Vocês já entenderam já aí, né? É um contexto. Não é errado dizer, poxa, mas é uma heresia dizer que Moisés não entrou. Não, não é uma heresia. Não é uma heresia. Tem sentido no contexto do Velho Testamento, que ele não entrou junto com as pessoas e tal, tem sentido. Mas em um amplo conhecimento,
Se completando toda a história realmente de Moisés, então aí a gente completa dizendo o seguinte: ele não entrou naquele contexto. Naquele contexto. Ah, Moisés, em vida não é, mas Deus não é Deus dos mortos, né? Lembra daquela justificativa que Jesus falou para os saduceus? Você se lembra? Eu já estou estendendo aqui, né? Tá parecendo uma aula, né? Era só leitura, mas tudo bem. Lembra que os saduceus não acreditavam na ressurreição, vida após a morte? E aí Jesus respondeu para eles dizendo assim: Deus não é Deus de morto. Lembra quando Deus apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão? Abraão já morreu. Como ele estava dizendo que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Deus não é Deus de morto. Então há vida sim após a morte. Moisés apareceu lá em vida. Vivo. Vivo. Mesmo depois de ter encerrado o seu ciclo aqui na terra. Entendeu? Versículo 4. O Senhor conversou convosco face a face no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor, porque tiveste medo por causa do fogo, e não subiste ao monte, dizendo... Tudo isso aqui a gente já leu, né, em Êxodo, por isso que eu estou fazendo uma leitura mais dinâmica aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há em cima no céu ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. E não te prostrarás diante deles. Nem os ouvirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente ao que tomar o seu nome em vão. Já explicamos sobre isso, tá? Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é dia do Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus bois, os teus jumentos, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva possam descansar como tu. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, nem cometerás adultério, nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem cobiçarás a mulher de teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, o seu campo, ou o seu servo, ou a sua serva, ou o seu boi, ou o seu jumento, ou coisa alguma que seja do teu próximo. Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e as entregou a mim. E aconteceu que, quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vos aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo, como nós ouvimos e viveu? Aproxima-te tu, e ouve tudo que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás o que o Senhor nosso Deus te falar, e ouviremos e o faremos. A gente já sabe essa cena. O povo ficou com medo quando viu aquela manifestação de Deus no Sinai e falou para Moisés: Moisés, vai lá você, ouve você e passa para a gente. Versículo 28. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste, e o Senhor me falou. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti, tudo que eles disseram falaram bem. Se houvesse neles um coração
de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e com seus filhos para sempre. Então Deus falando, né? Se o povo tivesse um coração bom, se me ouvisse, se me temesse, tudo correria bem. Versículo 30. Vai dizer a eles: entrai outra vez em vossas tendas, mas quanto a ti, fica aqui comigo, e te falarei todos os mandamentos, os estatutos e os juízos que ensinarás a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus os ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuireis. Vamos para o capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Agora, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasses, para que pudesses cumpri-los na terra que vás possuir, para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno a ti e ao teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guardai-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor, Deus dos teus pais, te prometeu na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente. Gente, olha, veja que a Bíblia sempre fala isso. Temos que ensinar aos nossos filhos, ó. E ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas, quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares, quando levantares. Então, fala com seus filhos, quando você estiver andando por algum caminho, fala. Quando vocês forem deitar, fala. Essa é nossa missão. É a missão dos pais, dos avós. Ensinem as suas crianças. Versículo 8. E as levarás atadas como sinal em tuas mãos. Elas serão como testeiras entre os teus olhos. A gente já falou sobre isso, né? Aquilo que eles colocavam atados aqui e na testa também. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mas isso é em outro contexto, tá, gente? Hoje elas são gravadas na nossa mente e coração. Novo Testamento, nova aliança através do Espírito Santo. Não precisa a gente andar mais com a caixinha aqui escrito as palavras, não, tá? Isso aí é só os judeus que fazem. Versículo 10. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te cidades grandes e boas que tu não edificastes, e as casas cheias de todas as boas coisas que não enchestes, e poços cavados que não cavastes, e vinhas e oliveiras que não plantaste, quando comerdes e te saciardes, então cuidado para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e jurarás pelo seu nome. Não buscareis outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e não te destrua da face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que ele vos ordenou. E farás o que é correto e bem aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo, e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou aos teus pais, para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou. E quando teu filho te perguntar no tempo que virá, dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos ao Egito, a Faraó e a toda a sua casa diante dos nossos olhos, e nos tirou de lá para que pudesse nos trazer, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso bem eterno, para que ele pudesse nos preservar vivos, como somos nesse dia. Será
e será a nossa justiça se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, isso aqui, gente, isso aqui tem sentido com aquilo que... encerrou a leitura de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Compromisso realizado com sucesso, tá bom? Está encerrada a leitura de hoje. Deixa eu só falar algo a mais aqui para quem puder ficar mais um pouquinho. O que a gente estava lendo aqui até o versículo 24. Moisés disse assim: quando os seus filhos te perguntarem por que desses estatutos, por que dessas leis, vocês vão responder o seguinte: éramos escravos, Deus prometeu nos conduzir a uma terra boa, Deus prometeu nos libertar de uma vez por todas. Então, para que a gente não se perca, para que a nação seja preservada, Deus, ele instituiu uma lei. Então, cumprindo essa lei, nós seremos preservados. É o que diz aqui, versículo 24. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que ele pudesse nos preservar vivos como somos nesse dia. Então, o que preservou o povo foi a lei. Então, até a vinda de Cristo, todos aqueles estatutos e aquelas leis iam preservando a nação. Bom, então concluída aqui a leitura de hoje. Um abraço, fé e força. Tchau, tchau.